A renda fixa é um investimento com risco de perda próximo a zero, parecido com a poupança, e que na contratação você já sabe a taxa que poderá receber de juros, mas não necessariamente o valor final que a aplicação terá, porque aí a gente vai ter mais impostos, mudança da taxa de juros e se houver imposto de renda. Alguns casos eles são isentos. Na renda fixa você empresta dinheiro para o governo ou empresa e de contrapartida recebe juros lá no final, o capital mais os juros. Fique atento na hora de escolher, dando preferência à renda fixa que oferece isenção de imposto de renda e que seja garantida pelo FGC. Sempre dê preferência. Tipos de rendimentos da renda fixa. A gente tem o pré-fixado, pós-fixado e o híbrido. O pré-fixado ele é definido antes da compra e o rendimento é conhecido no momento da aplicação. Tu vai ver lá na corretora CDB a 9% ao ano. Ele é pré-fixado. Quando ele é pós-fixado, ele não pode ser previsto na hora do investimento. Ele é atrelado ao indicador, como CDI, IPCA, IGPM, Selic. Então, por isso que a gente não sabe, a gente vai saber próximo o valor final. E o híbrido? O híbrido ele tem os dois. Então, ele tem lá o pré-fixado e o pós-fixado junto. Então, o que é? Eu tenho um CDB que me paga IGPM mais 4% ao ano. Ele é híbrido. Tabela do imposto de renda, a gente tem a tabelinha aí, ela é regressiva. E a gente tem também o IOF, que incide sobre o rendimento do investimento nos resgates feitos num período inferior a 30 dias. Então, passou 31 dias, não tem IOF. Menos de 30 dias, tem IOF. E o imposto de renda é sempre bom aí deixar mais de um ano. Por quê? Porque até 6 meses a gente paga 22,5% do rendimento. De 6 a 1 ano, 20%, de 1 ano a 2 anos, 17,5%, mais de 2 anos, 15%. Então, aqui a gente tem os tipos de renda fixa, que são os mais conhecidos e que estão disponíveis na corretora para a gente investir. Então, a poupança. A poupança está aí porque ela não é um investimento, tá, pessoal? Então, a poupança hoje ela não é um investimento, já foi. Ela rende somente 70% da Selic. Então, o que quer dizer? Ela não paga nem inflação. Então, não vale a pena. Se tu deixar o dinheiro na poupança, vai render, mas vai render para o banco, não para você. Tá? Então, não botem o dinheiro na poupança. Primeira dica aí. Anotem já. LC é uma letra de câmbio. É um título de renda fixa, semelhante ao CDB, tem boa rentabilidade e baixo risco, com taxas pré ou pós-fixado. Pode ter carência mínima, somente na liquidez, e tem rendimento diário. Incide imposto de renda e é garantido pelo FGC. O LCI e LCA é a letra de crédito imobiliário do agronegócio. São títulos vinculados a direitos de crédito de negócios realizados no agronegócio ou no setor imobiliário. Possui liquidez reduzida e boa rentabilidade. Ele pode ser pré ou pós-fixado, é isento de imposto de renda e garantido pelo FGC. É um bom tipo de investimento, LC e LCA. O CDB, que todo mundo conhece, é o Certificado de Depósito Bancário. Também é um título com prazo pré-determinado, cujo rendimento é definido no ato da negociação, podendo ser pré ou pós. Tem atrativo, o maior atrativo dele é a liquidez. Boa rentabilidade no longo prazo, incide pagamento de imposto de renda e é garantido pelo FGC. RDB, Recibo de Depósito Bancário, é muito parecido com o CDB, só que o RDB pode ser feito por alguns bancos comerciais de investimento. É diferente. O CDB ele é gerado por um banco. Então, o banco ele não gera o RDB. O RDB é gerado em bancos comerciais, bancos de investimentos, por exemplo, o Nubank. Quando você investe no Nubank, está rendendo 100% CDI, eles geram RDBs, porque eles podem gerar o RDB. O Nubank. Então, LCI, LC, LCA, CDB e RDB, prós e contras, pessoal. Eles abrangem vários setores da economia, trazem menos volatilidade na carteira, segurança no investimento, pois a gente sabe na contratação o retorno que será obtido ou bem próximo do que será. Tem isenção de imposto de renda em algumas opções, pode escolher pela liquidez, renda ou capital, risco baixo na maioria dos títulos, tem proteção do FGC, só que ele tem a liquidez somente no vencimento. Alguns produtos, hoje em dia, podem ser negociados no mercado secundário antes do vencimento, mas não são todos,
e eles cobram ágio por isso, óbvio, né? LF, letra financeira, é um instrumento utilizado para alongar o prazo de captação de grandes instituições financeiras e, em alguns casos, admite pagamento periódico de rendimentos. Incide pagamento de imposto de renda e não é garantido pelo FGC. Valores mais altos para adquirir. CRI e CRA são certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Esse aqui também eu gosto bastante, são muito bons. Então, o que eles são? São títulos de créditos nominativos e escriturais e transferíveis, lastreados em créditos imobiliário ou do agronegócio. Então, tem uma rentabilidade. A rentabilidade ela pode ser com uma taxa pré-fixada, flutuante ou por índice de preços. Ele é isento de imposto de renda, somente na pessoa física, e não é garantido pela FGC. Quais são os prós e os contras do CRI e CRA? Ele tem um vencimento variável, maior o vencimento, maior será o risco. Tem que cuidar, sempre. Rendimento acima da média, é isento de imposto de renda, tem uma diversidade de títulos, remunerações e garantias, porém tem um risco de crédito alto. A empresa pode não honrar e fica sem o dinheiro, perde o título. Tem o recebimento periódico de juros, em alguns casos permite a diluição do risco, isso é bom. As debentures também eu gosto bastante, é um dos meus preferidos também. Ela é um título de dívida de empresa que oferece um direito de crédito ao investidor e pode ser pré ou pós-fixado. Tem rentabilidade superior, porém com liquidez reduzida. Você empresta dinheiro diretamente a empresas, recebendo juros maiores. As taxas de vencimento, investimento mínimo e garantias variam. Elas podem variar de 1 ano, 2 até 10, 20 anos. E devem ser pesquisados com atenção antes de adquirir. Nós temos 4 tipos de debêntures: as simples, as conversíveis, as permutáveis e as incentivadas. Então, quais são os prós e os contras? A gente tem um vencimento variável, de 1 a 10 anos. Quanto maior o vencimento, maior o risco, a gente já falou. Então, isso não é muito bom. Mas a gente tem um rendimento acima da média nelas. A gente tem uma diversidade de títulos, remunerações e garantias. Risco de crédito alto, então a empresa pode não honrar. Recebimento periódico de juros permite diluição do risco, isso é bom. Não tem garantia da FGC. Em alguns casos é isento de imposto de renda, no caso das debêntures incentivadas. E por último, para finalizar, a gente tem o Tesouro Direto, que são títulos da dívida federal, com risco mínimo próximo a zero e um rendimento superior à poupança. Podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Só a gente tem que ter atenção para a marcação ao mercado e a flutuação dos preços dos títulos atuais, com o sobe e desce dos juros. Então, quando tu compra um título, ele fica um pouco negativo no início, mas no final ele vai te garantir aquele rendimento acordado ali na hora da compra. Incide imposto de renda e não é garantido pela FGC. Aqui tem um detalhe, ele não é garantido pela FGC, mas é muito difícil ele não ser honrado. Se ele não for honrado, vai ser o menor dos nossos problemas, porque o país vai ter quebrado. Então, não precisa se preocupar com isso. Os prós e os contras do Tesouro Direto. Tem uma boa liquidez, sempre D mais 1. Em um dia o dinheiro está de volta na conta, na corretora. Tem uma rentabilidade baixa, porém acima da inflação. Então, ele é melhor que 100% lá do CDI. Segurança, o título é garantido pelo governo federal. Diminui a volatilidade total da carteira de investimentos. Tem um baixo custo de aquisição, facilidade de negociar, é fácil de comprar e de vender. E tem um imposto de renda regressivo, conforme a tabela. Aqui a gente tem uma tabela comparativa com os prós e os contras do Tesouro Direto. LC, LCI, LCA e CDB. E as debêntures CRI e CRA. Então, os contras que a gente vê do Tesouro Direto aí, a rentabilidade muito baixa. LC, LC, LCA e CDB, a gente tem a liquidez só no vencimento, são bons investimentos. Debêntures, CRI e CRA também são ótimos investimentos, porém, liquidez só no vencimento e tem o risco de crédito, que a gente não tem esse risco aqui nas LCs e nos CDBs.